Olha só, eu tô vendo bastante gente por aí falando sobre a oportunidade de comprar ações, fundos imobiliários ou mesmo criptomoedas como Bitcoin. Mas tem uma outra oportunidade que está passando pela sua frente nesse momento e que honestamente, se eu fosse você, eu não deixaria ela passar. Afinal de contas, a última vez que ela apareceu foi aproximadamente um ano atrás e quem conseguiu aproveitar naquela época teve esse resultado aqui, ó, mais de 20% de retorno em apenas um ano, fazendo o investimento mais seguro que a gente tem no país. Pois é, eu estou falando dos nossos velhos conhecidos títulos do Tesouro IPCA+ 2045, que voltaram para os seus níveis históricos de preço ao redor de IPCA mais 6% ao ano. E agora a gente vai ali para a tela do meu computador e eu vou te explicar por que que esse patamar de preços é tão interessante e é uma oportunidade tão grande assim. Aqui é o seguinte, deixa eu botar esse gato aqui para frente para eu conseguir sentar. Vamos aqui para a tela do computador, deixa eu te mostrar o que está acontecendo. Se a gente vem aqui no site do Tesouro Direto, a gente vai ver que os títulos do Tesouro IPCA+, 2035, 2045 principalmente, que na minha opinião é o mais importante, voltou aqui para o patamar acima até de IPCA mais 6, a gente está em IPCA mais 6,03 hoje. Por que que isso deveria importar para você? Vamos dar uma olhadinha no passado para ficar mais claro. Preparei aqui esse Excel que pega os dados desse título de Tesouro IPCA+, aqui no caso eu usei o 2035 porque a gente começa essa série de dados em 2010, ou seja, 15 anos atrás. A gente estava olhando para o título 2035, que era um título com vencimento ali de uns 25 anos. Hoje a gente está olhando para o 2045, que é o mais próximo do que a gente tem daquela época. Ou seja, um título que tem um pouco mais de 20 anos até o seu vencimento. O que eu estou comparando aqui? Eu sei que tem bastante coisa nessa tabela. Mas primeiro eu tenho o histórico de taxas desse título, o histórico de preços dele, o retorno um ano para frente de cada uma dessas datas, o retorno 5 anos para frente e a média desse retorno de 5 anos. E aqui eu estou comparando esse investimento com o IPCA, que é a nossa medida da inflação, com o CDI, que é a nossa renda fixa mais basicona, e até com o Ibovespa, que seria a média do mercado de ações aqui do Brasil. O que a gente pode concluir olhando para essa planilha é o seguinte: aqui nesses campos eu fiz uma comparação. Então, quando que a média dos 5 anos do Tesouro IPCA+, foi maior do que o IPCA, que é a inflação, foi maior do que o CDI, foi maior do que o Ibovespa. Quando está true, é porque isso é verdade. O que a gente tem aqui em cima? Deixa eu até completar. Aqui é qualquer taxa. E aqui é com a taxa mínima, que nesse caso é em 6. Então presta atenção primeiro nesses parâmetros aqui. O que eu estou querendo te dizer é que, comprando aqui em qualquer taxa, eu tive 100% dos períodos na média de 5 anos um retorno acima de zero. Tive 95% dos casos um retorno acima da inflação, 78% acima do CDI, 83% acima do Ibovespa. Mas se você realmente quer ganhar dinheiro na renda fixa, você não vai comprar qualquer taxa. É justamente sobre isso que a gente fala até no Renda Fixa Turbo, que é o meu treinamento focado exclusivamente para quem quer turbinar os seus ganhos na renda fixa. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição caso você queira conhecer. O que você aprende no Renda Fixa Turbo é justamente quando comprar esses investimentos. E aqui a gente vai fazer um estudo usando como base essa taxa mínima aqui de 6, depois a gente altera só para você ver a diferença. Se você só comprou Tesouro IPCA+, em taxas acima de IPCA mais 6, que é a nossa taxa mínima, 100% dos casos retorno positivo, 100% dos casos retorno acima da inflação, 98,49% dos casos acima do CDI, para mim isso aqui é praticamente 100, e 88% acima do Ibovespa. Lembrando que a gente está falando de renda fixa, então 9 a cada 10 vezes em períodos de 5 anos você tem um retorno maior do que a média do mercado de ações. Isso fica ainda mais legal de ver quando a gente olha em gráfico. Então presta atenção aqui. Esse azul mais escuro é o Tesouro 2035, o laranjinha é a inflação, o verde é o CDI, esse azul mais claro é o Ibovespa. Então olha que engraçado, né? O zero está aqui embaixo. Então em 100% dos períodos de 5 anos, se você comprou o Tesouro IPCA+, de 20 anos para frente, você teve retorno positivo. Na grande maioria do tempo, você está acima do Ibovespa, do IPCA e do CDI.
em alguns períodos até bem acima, até aqui como quem comprou lá em 2014, 2015, 2016, que é quando o Brasil estava passando por um momento de crise bem acentuado, até aqui no momento mais alto, no melhor período do Ibovespa, quando quem comprou lá no comecinho de 2016 teve um retorno médio anual durante os próximos 5 anos de 25%, quem comprou o Tesouro IPCA+, teve a mesma coisa, 24%, 24,99%, mesmo retorno, mesmo no melhor momento da bolsa, o Tesouro IPCA+, foi ali equivalente. Aqui a bolsa ganhou um pouquinho e no restante dos períodos a bolsa perdeu. Agora, quando a gente compara com o CDI, que eu acho que é até mais interessante para a estratégia da renda fixa, você vê que só aqui nesse período de 2012, 2013, quem ficou no CDI teve um retorno melhor do que quem comprou o Tesouro IPCA+. Porém, é aquilo, né? Aqui, se eu pegar desse ponto, 27 de 4 de 2012, até esse ponto que a gente está falando ali de aproximadamente maio de 2013, então abril de 2012 até maio de 2013, se a gente for olhar aqui na nossa tabela, é um período onde quem comprou o Tesouro IPCA+, pegou uma taxa ruim, né? Olha aqui, abril de 2012, então a pessoa comprou abaixo de 5, isso tudo abaixo de 5, até lá 2013, até que chegou a 4% e depois até um pouquinho abaixo de 4%. Quem comprou nessas taxas teve um retorno pior quando comparado ao CDI, ficou acima da inflação em quase todo o período, mas perdeu para o CDI, justamente porque na estratégia da renda fixa ativa, que é o que a gente usa lá na renda fixa Turbo, você aprende em quais momentos é melhor você estar no CDI, em quais momentos é melhor você estar em um título mais longo, por exemplo, o Tesouro IPCA+, aqui que a gente está olhando o 2035, mas hoje a oportunidade maior é o 2045, que é o equivalente a esse título era aqui atrás. E por que isso acontece? Por conta de um fenômeno chamado de marcação a mercado. Só a gente olhar aqui no site do Tesouro mesmo, um histórico de preços desse título, vou pegar o 2045, que é o que a gente está olhando aqui. Tesouro IPCA+ 2045. A gente pega no último ano, olha como a taxa variou. Ela estava nesse patamar acima de 6 lá em abril de 2023, que chegou aqui a bater 5,40 em agosto, voltou para 6 em outubro, depois dezembro caiu para 5,5, hoje está acima de 6 de novo. E por que isso é importante? Porque na renda fixa, a taxa e o preço são inversamente proporcionais. Então quando eu pego e olho para esse gráfico e inverto ele aqui para o gráfico de preço, olha como ele é praticamente o outro gráfico espelhado. E olha o poder da marcação a mercado, mesmo em períodos curtos de tempo. Quem comprou lá no IPCA 6,10, 6,15 em abril do ano passado, pagou nesse título aí R$ 1.100 aproximadamente. E se quisesse ter vendido, aqui quando veio para 5,40, teria vendido esse título a R$ 1.326. Se você pegar 1.326, deixa eu jogar aqui a calculadora, dividido por 1.100, está falando de 20,5% de retorno em abril até agosto, 4 meses, investindo na renda fixa, investindo em títulos públicos, que é o investimento mais seguro que nós temos aqui disponível no Brasil. É por isso que eu acho tão importante trazer esse assunto aqui no canal, que mesmo que você seja um investidor mais conservador, que só quer ficar na renda fixa, você consegue sim ter excelentes retornos. Até porque, por conta da marcação ao mercado, esse título vai ter um comportamento até que parecido com as oscilações da Bolsa de Valores, só que aqui muito mais suave, muito mais tranquilo, porque as oscilações são menores. E como é renda fixa, você tem uma garantia que na bolsa você acaba não tendo. Aqui, se você compra um título a IPCA mais 6, deixa eu botar o gráfico de taxa aqui de novo, o que esse IPCA mais 6 quer dizer? Que se você segurar ele até o vencimento, até 2045, você vai receber IPCA mais 6, 6% de retorno real sobre o seu investimento. Porém, ao longo do caminho, você tem a marcação ao mercado, que pode te ajudar a ganhar muito mais dinheiro, ou se você comprar uma taxa ruim, por exemplo aqui, quem comprou a 5,40 e quis vender no 6, perdeu dinheiro, é possível perder dinheiro. Eu teria pago 1.326 e vendido por 1.181. Teria perdido aqui nessa conta, 1.326, 11% investindo na renda fixa. Isso é possível, por isso que é muito importante você saber a hora certa de entrar e a hora certa de sair, quando você investe principalmente em títulos mais longos, como é o caso desse aqui. E se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like aí embaixo. Aproveita também para se inscrever no canal e ficar atento aos próximos vídeos.